Teve uma época da minha vida em que eu estava muito refém dos meus pensamentos e muito refém daquilo que eu achava que as pessoas pensavam sobre mim. E ultimamente eu tenho conversado com outras mulheres e eu percebo que essa dor que eu sentia, ela é muito comum em basicamente quase 99,% das mulheres que eu converso, elas estão presas na forma que alguém pensa sobre elas ou em seus pensamentos. E a palavra de Deus, como eu sempre falo para vocês, ela tem todas as respostas. Então, nesse vídeo, vamos falar sobre pensamentos, como a gente não pode ser refém deles, porque eles podem nos levar para perto de Deus ou nos afastar do nosso propósito e daquilo que Deus tem para nossas vidas. Por exemplo, vamos começar com uma história, né? Todas nós mulheres sabemos que, em especial as mulheres negras, né, que a vida sentimental é uma área em que, historicamente e até visivelmente, a mulher negra ela é colocada de canto. E tem a questão da idade, tem a questão de ter filhos, tem a questão de ser mantenedora da casa, de ter as finanças organizadas. Então, sempre a gente se cobra muito mais em relação a isso. E o tempo vai passando. Mas aí eu estava conversando com uma pessoa que ela tem 40 e poucos anos, é uma mulher, e ela não é uma mulher negra, e ela estava pensando assim, ela já tem uma pessoa, mas ela estava pensando assim, poxa, mas se eu deixar essa pessoa, ela não me dá segurança, mas se eu deixar ela, eu já tenho tantos anos e eu não sei se eu vou conseguir encontrar alguém para ficar comigo. Eu penso que eu sou velha demais para recomeçar algo novo. E essa fala dela, ela é muito comum, né? Os pensamentos, né? Os pensamentos que nos cercam, os pensamentos que tentam nos limitar. E hoje pela manhã, quando eu estava refletindo na palavra do Senhor, eu não estava refletindo sobre relacionamento, mas acaba que veio a calhar em relação a isso. Sobre a árvore, né, as plantas. Inclusive, eu fiquei pensando nisso porque eu ganhei uma planta. E eu queria muito no meu apartamento que tivesse um jardim. Então, essa planta que eu chamo de Amélia, Amélia, vocês, Amélia, eu ganhei ontem, quando eu fui em um bairro muito chique aqui de São Paulo, e estavam destruindo lá um apartamento, e eu perguntei na cara de pau, moço, você pode me dar uma planta? Ele me deu, e eu trouxe ela aqui para casa, a Amélia, agora é minha, eu sou a mãe da Amélia, e quando eu acordei eu fui mexer nela, né, e eu fiquei pensando assim, tava limpando as poeiras, aguando ela, eu fiquei pensando comigo, nossa, deve ser muito bom ser uma planta, porque a planta, ela não se cobra, ela não se importa com o que as outras pessoas pensam sobre ela. E deixa eu contextualizar, né? Eu fiquei sabendo que alguém comentou alguma coisa que eu não fiz sobre mim, que alguém tinha um mau pensamento sobre mim, e eu fiquei pensando assim, poxa, eu nunca fiz nada pra fulana, ela pensa isso de mim. E aí eu refleti com a Amélia, deve ser bom ser você, porque uma planta, ela cresce naturalmente em campos, em florestas, mas ela também consegue crescer em um apartamento. Ela não se importa com o lugar em que ela está. Se tem as condições mínimas para ela existir, que é terra, árvore e água, e às vezes sol, né, porque tem plantas que não gostam de sol, ela sobrevive, ela cresce, ela floresce. Não importa se ela está no campo, ou em um apartamento, ou em um estacionamento. As plantas são assim. E eu fiquei com inveja da Amélia, né? E aí eu estava comentando com o Espírito Santo, eu queria ser a Amélia, eu queria ser uma planta, eu queria não me importar com o tempo, com o que as pessoas pensam, com o que as pessoas falam. E aí a palavra de Deus, né, que o Senhor sempre responde, até quando a gente tem os nossos pequenos delírios, de um autista, né, pela manhã, mas Deus é tão paciente conosco que Ele responde. E caiu aqui, né, em Gênesis 2, que fala assim, Gênesis 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes
o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então, aqui recapitulando essa parte aqui do livro de Gênesis, fala sobre o Jardim do Éden. E lá no Jardim do Éden existia plantas, né? Aqui mais antecedendo esse versículo que eu li, o 7, fala que Deus ele plantou, ele criou os céus e a terra e as plantas também. Mas no versículo 7 fala que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou dentro dele, em seus narizes, o fôlego da vida, que é a primeira parte, né? Para o meu questionamento, que eu queria ser Amélia. Melhor do que ser uma planta é ser uma criação de Deus que recebeu o fôlego da vida. Respira comigo. Se você está respirando, é porque existe o fôlego da vida. Então, uma das condições da árvore para ela sobreviver é ela ter contato com o ar, ter contato com a água, ter contato com a terra. E a nossa condição de ser vivo, para estar vivo e recomeçar, e não se importar com os nossos pensamentos, que às vezes nos limita, é estar viva. Enquanto você está viva e está respirando, quer dizer que o Senhor ele soprou o sopro dele dentro de você, o sopro da vida. E não só isso, o Senhor fez de você uma alma vivente. Uma planta, por mais linda que ela seja, por mais adaptável que ela seja, a alma é um atributo nosso ser humano. E por que a gente se preocupa, né? E por que a gente tem esses pensamentos que tentam nos derrubar, tentam nos paralisar frente às coisas que aparecem na vida? No caso dessa minha colega que fala que já está um pouco velha para procurar algo novo, para ser encontrada por algo que ela acha que é de Deus para ela, esse pensamento a limitou. Mas ela tem o fôlego da vida. A limitou não, tentou a limitar, né? Porque ela está nesse processo de trabalhar internamente que Deus tem algo melhor para ela quando ela se torna algo melhor. Mas esse pensamento tentou limitá-la. Enquanto ela tem o fôlego de vida, enquanto eu e você temos o fôlego de vida, nós já temos uma das condições para crescer e florescer como uma árvore. E sobre florescer como uma árvore, né? A Bíblia ela traz várias histórias em que ela conta sobre a árvore. Tem lá a história de Daniel, né, do rei Nabucodonosor, que se achou uma grande árvore e depois ele passou uma temporada comendo as plantas como um animal selvagem. Temos também Jeremias, quando ele fala da árvore. Temos em Apocalipse a árvore da vida e do conhecimento do mal. E temos aqui em Ezequiel, que é a história que eu quero trazer para vocês, para falar das condições que você tem para vencer essa luta do pensamento, que é o fôlego da vida, a sua alma vivente e a água da vida. E para contextualizar isso, vamos aqui para Ezequiel 32, que todo mundo está careca de saber que é o meu segundo livro favorito depois de Jeremias. Capítulo 31, na verdade, Ezequiel 31. Vamos ler o versículo 4, o versículo 3, o versículo 4 e o versículo 7, que fala sobre a glória da Assíria, tá? Bem assim, versículo 3, do capítulo 31. Eis que a Assíria era um centro no Líbano, de ramos formosos, de sombrosa ramagem e de alta estatura, e a sua copa estava entre os ramos espessos. Versículo 4. As águas o fizeram crescer, o abismo o exaltou. As suas correntes corriam em torno da sua plantação, e ele enviava os regardos a todas as árvores do campo. Versículo 7. Assim, era ele formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas. Eu chamo a sua atenção para a última parte do versículo 7 do capítulo 31, que é, porque a sua raiz estava junto a muitas águas. Se nós nos compararmos aqui como uma árvore, como está na Bíblia, aqui temos uma árvore que é um centro do Líbano, que o Senhor comparou a Síria com essa grande árvore, e ela era grande, ela se estendia sobre vários reinos,
A Bíblia conta que vários animais se deitavam debaixo dessa árvore, repousavam debaixo dessa árvore. E as outras árvores, ela se sobressaía de tão grande que ela estava. Mas a Bíblia fala que isso só aconteceu porque a sua raiz estava junto a muitas águas. Vamos lá. Quando a Bíblia fala de água, ela fala de purificação, ela fala de Espírito Santo, ela fala de pureza, mas também fala de Jesus. Jesus é a nossa água viva. Mulher negra, Jesus é a tua água viva e é a fonte inesgotável para você vencer os seus pensamentos. Todo aquele pensamento que vem contrário à palavra de Deus, que vem contrário àquilo que Deus tem para você, ele é uma água física, é uma água suja, que é enviada pelo próprio inimigo das nossas almas, pelo próprio diabo, para impedir que os projetos de Deus na tua vida, eles se realizem. Aqui a Síria, ela bebeu de uma água, que foi a água que veio de Deus. Porém, em algum momento, a glória, a estatura dela se tornou a sua confiança. E ela deixou de confiar em Deus. Ela deixou de confiar em Deus, se afastou de Deus. E por isso o Senhor cortou o seu trono, cortou o seu poder, cortou as suas raízes. Toda vez que eu e você bebemos da água da vida, nos enchemos do Senhor, Ele faz a gente crescer. Ele faz a gente produzir frutos. Mas não é para que eu e você achemos que isso é pela nossa força, pela nossa glória. Não, é para a glória do Senhor. Se você depois for meditar aqui em Ezequiel 31, você vê no versículo 14, que o Senhor derrubou a Síria para que as demais árvores, elas não confiassem em si mesmo por causa da água que ela estava bebendo, que é a água física, né? A água do mundo. E aí eu te pergunto, que água você está bebendo para alimentar esses pensamentos que são contrários àquilo que Deus tem para você? Se, por exemplo, você sofre de depressão, se você sofre de ansiedade, que água você está bebendo? Que não é a água viva, que não é a água que renova, que não é a água que traz força. Eu tenho um breve testemunho aqui, e eu vou contá-lo enquanto eu vou para a nossa segunda passagem, para reforçar a questão da água. Eu estou acompanhando no meu trabalho, eu não vou citar nomes, e eu já acompanhei também casos semelhantes, mas depressão, né? Depressão é a doença do século. Eu já tive depressão, apesar de conhecer a palavra, já tive pensamentos de tirar a própria vida, de desistir, apesar de ter uma vida relativamente boa, né? Eu tenho minha economia própria, eu tenho uma família boa, eu nunca me envolvi com coisas erradas, assim, de sujar a mão, mas houve uma época na minha vida que eu não queria mais viver, né? Aconteceram algumas coisas, acumularam isso com alguns traumas, e eu decidi que não queria mais viver. E foi a palavra de Deus que me resgatou. A palavra do Senhor que me resgatou, que me ensinou que eu sou uma árvore e que Ele tem prazer em mim quando eu bebo da sua água que é limpa, da sua água que é pura. Por isso que eu faço esse vídeo para vocês, né? E eu posso contar por mim, tá? Eu não vou contar o testemunho de outra pessoa, eu vou contar o meu testemunho, porque eu posso falar sobre isso, né? Quando vem os pensamentos depressivos, o que acontece? Quando vinham, né? Porque graças a Deus eu tô liberta. Eu não tinha forças para levantar, eu não tinha força para ligar um computador e fazer uma peça, uma petição, eu não tinha ânimo para conversar com os meus amigos. Eles me ligavam, olha, vamos fazer isso, e eu dava uma desculpa, ou às vezes eu nem atendia e eu ficava o dia todo pensando. Tive que dar uma pausa porque aqui ligou. Mas eu tinha pensamentos assim, eu passava o dia preocupada, porque eu sabia que tinha que fazer alguma coisa, mas eu não conseguia fazer aquela coisa. Quem já passou por isso sabe. E era muito louco, porque eu moro em uma área muito boa de São Paulo, no centro de São Paulo. Eu sou nova, eu tenho uma carreira, mas isso não me impediu de ter pensamentos nesse sentido. É isso que eu tô falando pra você. Você não se deixar ser refém dos seus pensamentos. E quando eu aceitei Jesus,
que foi a reviravolta da minha vida, né? Quando eu comecei a beber a água viva do Senhor Jesus, Ele tirou de mim. Foi um processo, claramente. Não foi assim, eu cheguei na igreja e saiu a depressão, saiu correndo. Não. Tinha dias que eu acordava muito animada, eu orava, eu buscava, mas tinha dias que eu pensava, eu não vou orar hoje eu não vou buscar, eu não quero conversar com ninguém. Era uma luta entre a carne e o espírito, mas foi a palavra do Senhor que foi essa água viva, né? O Espírito Santo. E quando eu recebi o batismo no Espírito Santo, foi aí que todas as dúvidas, todos os medos, todos os traumas, eles ficaram para trás. Eu tinha na verdade, que estava para ser trabalhado, que era a questão do perdão. Não conseguia perdoar. E o Espírito Santo me ensinou a perdoar. Quando eu, Laila, bebi da água viva, ele mudou o meu ser. E por que eu falo isso para você, comparando com a árvore, né? A árvore, a plantinha do apartamento, por mais que você coloque ela lá no sol, se você deixar de dar água para ela, em algum momento ela vai bater as botas, ela vai morrer. E assim também é eu e você. Temos que beber da água viva, temos que beber da fonte que é o Senhor. E o Senhor Jesus, o Espírito Santo, é a nossa água viva. Em João 4, versículo 13 e 14, temos a história da mulher samaritana. Se você não sabe, os samaritanos, eles não falavam com os judeus, com os hebreus, né, com o povo de Israel, por uma questão cultural, né? O povo hebreu via os samaritanos como indignos, e os samaritanos, por sua vez, não faziam muita questão. Eles viviam na sua própria ética, na sua própria cultura, adoravam no seu próprio monte, então eles não eram amigos, não eram próximos. E o Senhor Jesus, ele sabia disso, mas ele foi em um certo lugar para encontrar uma mulher. E essa história é muito legal porque, além de os samaritanos não conversarem com o povo de Israel e vice-versa, existia uma cultura dos homens não conversarem com as mulheres. E essa mulher em especial, a mulher samaritana, ela tinha vários relacionamentos, vários maridos, mas nenhum deu certo. E ela era mal vista pelas pessoas, as pessoas pensavam mal dela. E é que o Senhor nos ensina que não importa como as pessoas pensavam ou pensam de você, o que importa é o que o Senhor, ele pensa de você. E aqui, quando você for ler, que é a tarefinha de casa, é João 4, a história da mulher samaritana, né? Você vai no versículo, vamos ler o versículo 13 e 14, que o Senhor pediu algo para ela, e ela pegou e falou, olha, você é judeu, eu sou samaritana, a gente nem deveria estar conversando. E o Senhor falou para ela o seguinte, Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber dessa água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Glória a Deus. O Senhor, ele é a água viva, a água que nos preenche, a água que dá força à nossa raiz, a água que nos faz transbordar, né? A palavra de Deus é muito clara. Ele é a água que nos faz transbordar. Ele é a água que dá fonte viva. Ele é a água que vai te ajudar a vencer os pensamentos, a vencer a depressão, a vencer a ansiedade. O Senhor, ele quer te dar essa água que é diferente da água que você conhece, que é a água de beber, né? E tem até um ponto legal, que é a diferenciação entre a água viva e a água que você bebe no mundo, né? Que é as amizades, que é o dinheiro, que é o status. Tudo isso pode te preencher. Quem sabe uma droga, ela pode te preencher, mas ela te preenche temporariamente. Já Jesus, eu falo isso por experiência própria, todo dia você está preenchida. Você não precisa de mais uma seringa, você não precisa de mais um cheiro, de mais uma festa, de mais um relacionamento, porque essa água, ela te preenche e te faz transbordar. É como se fosse um copo, né? Que você bebe e transborda, e toda vez transborda e transborda mais. Isso é o Senhor Jesus. E como nós somos árvores, nós temos que beber da água viva.
Lá em Ezequiel 31 fala, né, que a Síria, enquanto bebia das águas, quando a sua raiz estava junto às águas, ela cresceu, ela se expandiu. Mas aí o que acontece, né? A gente bebe de outras fontes, bebe de outras águas e cresce, mas o Senhor, ele chega um momento que a conta chega e a gente tem que pagar, né? Sobre os pensamentos, para encerrar esse vídeo, né? Esse vídeo que fala sobre como vencer esses pensamentos. Lembramos que eu e você somos alma vivente, então é muito bom não ser uma planta, embora eu goste muito da Amélia. Falamos sobre a água viva e a água que esse mundo oferece, que nós temos que beber da água viva, que é o Senhor, assim como fez a mulher samaritana. E para finalizar, para você que está com ansiedade, que está talvez em uma crise de depressão, não sei como é que você está. Mas eu quero te falar que o Senhor, ele tem pensamentos sobre você. A gente, às vezes, nos preocupa muito sobre como as outras pessoas pensam da gente. Eu falo isso, eu já fui essa pessoa que tipo, será que fulano gostou realmente do que eu falei? Ou será que eu fui inconveniente? Ou será, meu Deus? Hoje, pode pensar o que quiser, sabe? O pensamento mais importante para mim e para você, sabe qual deve ser? É o que o Senhor Jesus pensa sobre você. Eu já fui muito aquela pessoa que se preocupava com o que os outros pensavam. Não é mais esse meu caso. Porque se você for em Jeremias 29, versículo 11, há uma resposta do Pai para você aqui. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Para vos dar o fim que esperais. Então, se você espera a cura dessa depressão, a cura dessa ansiedade, o Senhor bem sabe o que vai fazer para curar. Ele é especialista na cura da depressão, ele é especialista na cura da ansiedade, ele é especialista na cura do medo, ele é especialista na cura do pensamento de inferioridade, porque ele bem sabe qual é o nosso fim e qual o fim que nós esperamos. Então, se você quer vencer esses pensamentos de morte, de ansiedade, lembra que o Senhor tem pensamentos mais altos que os teus e vai beber da água. E como é que eu bebo da água, Laila? Lendo a palavra. Eu vou te falar, gente, que foi leitura de palavra e foi o Senhor falando comigo assim, que eu peguei firme assim. Hoje não tenho nenhum trauma, não tenho nenhuma mazela na minha cabeça, nada. Parece até que eu sou outra pessoa. Às vezes eu me olho no espelho e não me reconheço. E eu quero que você chegue nesse tempo, porque o Senhor, ele tem pensamentos mais altos que os nossos. Ele é Deus e ele é nosso Pai. E aqui Jeremias continua. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Então, assim, o Senhor, ele se deixa ser achado por você, quando você bebe da água da vida, quando você se entrega de fato a Jesus. Deixa suas ressalvas, deixa o seu conhecimento, deixa a água física que você conhece, isso que é temporário, esses vícios, tudo isso passa. Mas o Senhor, que tem água viva, ele quer saciar a tua sede. Voltando para a história da mulher samaritana, ela ouviu, né? E ela deixou tudo aquilo que as pessoas pensavam sobre ela, tudo aquilo que ela pensava sobre ela, e bebeu da água viva. E ela também foi uma fonte que levou a palavra para outras pessoas. Glória a Deus. E é isso, né, que eu vejo que Deus fez na minha história, que Ele quer fazer na tua história. Ele quer te curar para que você seja uma fonte que transborde. E quem sabe seja a pessoa que vai ajudar outra pessoa a sair desse quadro, a sair da estatística, a vencer. Né? Porque o Senhor, Ele te criou para ser vencedora. O Senhor te criou para ser livre. O Senhor não nos chamou para a escravidão. O Senhor não nos chamou para a escravidão. Seja ela espiritual, seja ela de pensamento, seja ela física, foi para a liberdade que o Senhor nos chamou.
E eu oro para que essa palavra te encontre no momento oportuno, porque o Senhor, Ele faz perfeito todas as coisas, né? E se sinta abraçada pelo Senhor, beba da fonte que a mulher samaritana bebeu em João 4. Depois medita lá naquela história tão linda da mulher samaritana. E é isso que o Senhor faz e continua fazendo em nossas vidas. Eu oro para que o Senhor te abençoe, tanto você como a sua casa. Um beijo no seu coração. Tchau.